Boa noite. Vocês estavam mais animados agora há pouco. Boa noite. Muito bem lembrado. Feliz semana a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Alguns desses memes eu presenciei. Eu vi um amigo meu fazendo flexão sem as mãos. Rapaz, me encheu de orgulho, chamado de tiozão desafiado, e mostrou que fazia flexão sem parar e sem cansar. É um prazer estar aqui mais uma vez com o Clube Tribo de Judá, comemorando mais um aniversário. E eu estou me sentindo no meu primeiro evento regional, porque eu tenho aqui vários clubes da região. Então esse é o nosso primeiro congresso do ano. Boa noite, quarta região. Boa noite. Maranata. O Senhor vem. Amém. E nós iremos com ele. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de São Mateus, no capítulo 14. São Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Essa é uma história conhecida por todos nós. É a história de Jesus andando sobre as águas. E é uma história que eu sou apaixonado pela situação e por tudo que aconteceu. Se nós olharmos alguns capítulos anteriores, Jesus ele estava sofrendo. Porque o que tinha acontecido um pouco antes? Quem se arrisca a chutar? O que tinha acontecido um pouco antes disso? João Batista, ele tinha acabado de falecer. Ele tinha perdido a cabeça. Para falar a verdade, a cabeça dele estava bem encontrada, numa bandeja de prata, entregada para... Como que fala? A filha da madrasta? É a filhada? Não, eu sei, a Salomé. A filhada do... Não é a filhada. Enteada. Isso. Enteada de Herodes. E João Batista, ele era parente de Jesus. Todo mundo sabe disso, né? João Batista era primo de Jesus. E Jesus ele resolveu se retirar para ficar um tempo sozinho. E ele saiu para um lugar afastado. Ele pegou o barquinho junto com os discípulos e foi para um lugar afastado. Chegando nesse lugar afastado, uma multidão... o ventilador está tirando, mas todo mundo conhece a história, né? Saindo para esse lugar afastado, uma multidão o seguiu. E essa multidão queria ouvir Jesus falar. E Jesus sempre foi uma pessoa que se preocupava muito mais com a dor dos outros do que com a dele próprio. E ele começou a falar para essa multidão. E o tempo foi passando. E a multidão começou a ficar com fome. E aí acontece um dos milagres mais conhecidos de Jesus, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. O primeiro McFish da história. E acontece que a multidão se alimentou, foi embora, alimentada do espírito e alimentada fisicamente. E então Jesus teria o seu momento de paz. Jesus naquele momento ordenou que os discípulos fossem embora. Falou, vão e eu encontro vocês. Só que tem um ponto. Jesus ele estava num lugar que era mais ou menos uma ilha. Então ele foi para lá de barco. E os discípulos voltaram com o barco. Eu fico pensando nesse momento se nenhum discípulo pensou, tá, a gente volta, mas como ele vai voltar? E eles foram embora. E acontece que enquanto os discípulos estavam no barco, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, gente? Uma tempestade, e começou uma chuva muito forte, vento, e é interessante que a gente tem uma música muito conhecida na igreja, né? Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Por que Pedro, André, Tiago e João estavam no barquinho naquela história da musiquinha? No mar da Galileia. O que eles tinham ido fazer? Eles tinham ido pescar, porque eles eram pescadores, eles eram homens do mar. E esses homens do mar estavam mais uma vez num barquinho.
e num barquinho no lugar onde eles conheciam. Só que a chuva foi muito forte. A tempestade, os ventos eram muito fortes. E naquele momento, aqueles marmanjos se apavoraram. Homens acostumados com o mar. A gente tinha uns lá meio assim, fora do contexto. Judas, Mateus, Marcos. Esses não estavam acostumados com o mar. Mas Pedro, André, Tiago e João estavam. E eu imagino que naquele momento eles estavam tentando manter a calma do povo. Ó, galera, segura a onda aí. Literalmente. Vamos tentar se acalmar, que já vai passar. E a tempestade não passava. E a tempestade não passava, e a tempestade não passava, até que eles olham para o mar, e eles veem um vulto. E o vulto vindo em direção ao barco, no meio da tempestade, no meio da água, eles veem um vulto. Essa é a parte mais legal. Crente é uma beleza, né? Quando entra no desespero. A Bíblia fala que eles gritaram, é um fantasma. E eu imagino que só não teve correria naquele momento, porque não tinha para onde correr. E eles olham para aquele vulto, e Jesus, tirando onda, chega para lá e fala: galera, sou eu. Fiquem calmos. Cadê a fé de vocês? E aí eles olharam para aquilo lá. E eu acho que naquela hora, alguns já deviam ter desmaiado naquele momento. Eu seria um desses que teria desmaiado, ou passado mal, ou os dois, passado mal e depois desmaiado. Talvez não nessa ordem. E Pedro pergunta: Senhor, se é você mesmo, me deixa ir até aí. Jesus olhou para Pedro e falou: vem. E imaginem aquele momento, Pedro. Tá, ele falou que eu vou, e agora? Agora, se eu amarelar, tem 11 sujeitos aqui para dar risada da minha cara e espalhar essa história. Mas e se eu for e afundar? Então imagina o Pedro saindo do barco. E começou a andar em direção a Jesus. E conforme ele foi andando em direção a Jesus, muita gente conta que Pedro se sentiu confiante demais, Pedro olhou para o barco. O que a Bíblia fala é que bateu um vento muito forte e Pedro sentiu medo. E nesse momento, blup, marmanjo, homem macho, foi ele que colocou o pé na água. Vamos andar. E naquele momento que ele começou a afundar, a Bíblia fala que ele gritou: Senhor, me tira daqui. E eu fico pensando, se ele conseguiu gritar tudo isso, ele deve ter afundado meio que em câmera lenta, né? Ele deve ter começado a dar aquela bambeada, tentou achar um lugar firme, não achou, e começou a afundar. Senhor, Jesus, me tira daqui. Pelo seu amor, me tira daqui. E Jesus esticou a mão e tirou ele de lá. Pedro, cadê sua fé? Rapaz. E ele voltou para o barco com Jesus, e naquele momento Deus deu um comando, Jesus deu um comando, e o que aconteceu com a tempestade? Ela acabou imediatamente. E eu fico imaginando os outros discípulos lá no barco, vendo Pedro afundar. Eu imagino que um deve ter falado: ó lá, ó a multidão. Agora está afundando, né? Que se mostrar. E o outro deve ter falado: e agora, perdeu um pescador principal. Uma coisa interessante, importantíssima nessa história, é a atitude de Pedro. Pedro afundou? Afundou. Quantos poderiam ter caminhado na água?
Quantos poderiam? Tinham 12 pessoas lá dentro, os 12 poderiam ter caminhado na água. Mas só Pedro teve fé o suficiente e atitude para fazer isso. Afundou? Afundou. Mas ele afundou sabendo que Jesus estava lá para dar a mão para ele. Tanto que no momento em que ele começou a afundar, ele grita: Senhor, me tira daqui. Eu não sei como, mas eu sei que o Senhor dá um jeito. Minha mão está aqui. E Jesus puxou ele. Existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que contam os milagres. E é gostoso a gente contar que fulano de tal estava internado no hospital e se curou. Que fulano de tal ficou tanto tempo desempregado, mas hoje conseguiu um emprego que consegue sustentar a família inteira. Fulano de tal conseguiu passar no vestibular. Não é gostoso a gente contar esses milagres? Mas existe uma segunda categoria de pessoa, que assim como Pedro, pode contar os próprios milagres, os milagres que viveu. Deus, Ele dá a oportunidade para cada um de nós, de contar os milagres que nós vemos, ou os milagres que nós vivemos. Cada um de nós, não importa se é branco, preto, rico, pobre, homem, mulher, não importa. Se é desbravador, aventureiro, JA, não importa. Todos nós temos as mesmas oportunidades. Só que aquele que conta os próprios milagres é aquele que tem fé o suficiente para colocar o pé na água. Desbravadores, nós temos ouvido histórias assim todo o tempo. É Campuri, é congresso, é milhares de programações, não importa. Todos nós ouvimos muitas histórias assim. E nós sabemos, nós conhecemos o Deus que nós costumamos dizer, o Deus a quem nós levamos essa mensagem a todo mundo na nossa geração. O meu desejo para essa noite, para o Clube Tribo, Constelação, Araras, Quiná, é que nós, conquistadores, esqueci de mais algum clube? Tem mais algum clube aqui? Hora de viver. Oh, glória. O meu desejo é que nós, lobos, possamos colocar o pé na água, sabendo que podemos afundar, mas que Jesus está lá para nos dar a mão e nos tirar da água. Amém.